Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo para dar seguimento ao projeto junto ao canal do YouTube, ao projeto denominado Carne Bovina, né? Nós já tivemos a parte 1, hoje nós estamos começando na parte 2, e hoje o foco vai ser comentários sobre iniciativas e ações do Ministério da Agricultura no Brasil. Recentemente nós tivemos um episódio dos Estados Unidos, onde esse mercado, que consome apenas 2% da carne bovina brasileira, detectou junto a alguns produtos que lá chegaram a presença de um gânglio, né? Um gânglio Esse problema do gânglio foi uma questão muito mais de marketing do que propriamente dito um problema. E o Brasil, através da suspensão da nossa carne junto a esse mercado americano, criou uma nuvem negra sobre a carne bovina brasileira, absurdo. Nós mesmos nos encarregamos de criar um lado negativo muito forte, afirmando que os Estados Unidos, que essa suspensão era um desastre para a carne bovina brasileira, que o mercado americano é um atestado de qualidade para a carne bovina brasileira, mas não vejo dessa forma. O mercado americano, quando foi aberto, ele foi aberto apenas para 3 empresas brasileiras, as únicas beneficiadas, né? E isso corresponde a 2%, um pouco mais de 2% do que nós exportamos hoje. Então é um mercado, para mim, ainda é um pouco insignificativo, né? Insignificante. Não é um mercado ainda que pode ser visto com bons olhos, porque ele não beneficia o Brasil, e sim apenas algumas empresas. Nós temos que pensar num mercado próspero e um mercado realmente com futuro para a nossa carne bovina, quando ele for aberto para todos de uma forma igual. Quando ele vem beneficiando um pequeno grupo, ele é benéfico somente para esse grupo. Quando ele vem aberto para o Brasil, aí sim, ele passa a ser um mercado que nós temos que enxergar com bons olhos. Aí, a partir dessa suspensão, as pessoas, né, os representantes foram para a mídia, fizeram aquele alarde todo que eu não vejo dessa forma, enfim. E aí o Ministério da Agricultura, para prestar contas, né, para o mercado, para o cliente lá, para o consumidor americano, anunciou algumas mudanças que para mim não mudam nada, não mudaram nada o dia a dia das empresas. A mudança do RISPOA, de nada mudou, nada mudou o dia a dia das empresas. A criação de uma multa para os frigoríficos que não cumprirem a legislação, também nada mudou. Hoje o Ministério da Agricultura está querendo centralizar alguns trabalhos, né, lá em Brasília, sendo que lá em Brasília eles não têm condições de saber o que realmente acontece a nível de Brasil. Então o nosso sistema de inspeção federal é sim um exemplo para o mundo. Ninguém pode tirar isso, ninguém pode descaracterizar esse trabalho, porque realmente existem pessoas sérias, existem pessoas corretas e que fazem o serviço acontecer. Porém, existe um outro lado, que é esse lado que nós vemos acompanhando na mídia, que é o lado da corrupção, fiscais federais agropecuários que se deixaram corromper por algumas empresas, e isso nos preocupa. O Ministério da Agricultura hoje ele não pode se preocupar em centralizar. Ele tem que se preocupar em acompanhar mais de perto as regionais e os CIFs. Não simplesmente se trancar num gabinete e de lá querer despachar tudo, as regras e regulamentações para o Brasil. Está errado. O Ministério da Agricultura tem que aprender também a olhar para dentro. Assim como os frigoríficos e os pecuaristas estão buscando um maior conhecimento das suas operações, das suas atividades, o Ministério da Agricultura não pode simplesmente se achar que, por ser um ministério regulamentador, formado e criado e montado e formado de pessoas com inúmeras qualificações, eles têm condições de definir tudo de dentro do gabinete. Isso está errado. O Ministério da Agricultura tem que sair, ele tem que olhar como é que funciona a realidade hoje da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, para depois sim, dentro dos seus gabinetes, atrás das suas mesas, nos seus escritórios, tentar unir a parte prática com a técnica e querer criar aí sim criar uma regulamentação capaz de ser atendida por todos. Uma preocupação muito grande que tenho, mais uma preocupação muito grande que eu tenho com relação ao Ministério da Agricultura, é esse trabalho, esse foco direto na retirada da vacinação da febre aftosa do Brasil. Isso vai ser um desastre, né? Apesar de ser um sistema que ele, né, quando retirado, quando o Brasil livre de aftosa sem vacinação, nos credencia, né, de uma certa forma, credencia o nosso produto, a nossa carne bovina frente ao mercado mundial de uma forma mais
forte, ele hoje não é o diferencial para nós e não nos impacta negativamente hoje termos uma área livre de aftosa com vacinação. O Brasil tem fronteiras enormes e fronteiras sem fiscalização, praticamente sem fiscalização nenhuma. E como nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, em Quaraí, há anos atrás, hoje lá na Colômbia, né, mais recentemente na Colômbia, nós nos precipitarmos em tirar a vacinação da aftosa apenas para criar um status, sem nós termos um retorno muito rápido, é uma precipitação e um erro, uma chance para dar errado, porque o nosso produto hoje, mesmo com a vacinação, ele tem uma apreciação muito grande junto ao mercado mundial, todos os mercados. A nossa carne tem entrado em todos os mercados do mundo. E se nós, por uma precipitação, por um ego, por uma questão sem consulta, apenas porque alguém ou algumas pessoas definiram como o ideal a fazer retirar a vacinação, nós podemos estar jogando esse trabalho de anos fora. Porque no momento que algum foco surgir no Brasil, nós podemos ter uma interdição a nível mundial. E uma interdição a nível mundial hoje é um prejuízo sem precedentes para o Brasil. Pecuaristas e frigoríficos podem ficar aí, reduzir a sua produtividade em números alarmantes, que podem sim criar uma crise dentro do setor produtivo da carne bovina brasileira. Então o Ministério da Agricultura, que faz um belíssimo trabalho há anos, com base na fiscalização da carne bovina brasileira, hoje, através do seu ministro, tem que pensar um pouquinho mais. Tem que olhar para o Brasil um pouquinho mais. Tem que conhecer o Brasil um pouquinho mais quando o assunto se trata carne bovina brasileira. Nós precisamos conhecer de fato como funcionam as regiões, como funciona o sistema produtivo, como é que o pecuarista vive, como é que ele sobrevive, como é que os frigoríficos menores sobrevivem. Não podemos ter por base só os grandes pecuaristas ou os grandes frigoríficos brasileiros, que esses aí vivem num mundo à parte. 95% da cadeia produtiva da carne bovina brasileira hoje vive numa outra extremidade, num outro extremo, né, do continente, onde eles têm dificuldades muito grandes. Eles vivem um sistema que não é a base de investimentos e tecnologia e nem por isso deixam de ser produtivos e deixam de ser lucrativos. Então, o sistema como um todo deve de ser montado, dentro da minha opinião, no que eu vejo como correto, numa integração muito grande. Não só pecuaristas e frigoríficos, mas pecuaristas, frigoríficos e Ministério da Agricultura. Em vez do Ministério querer centralizar, ele tem que procurar conhecer um pouco mais. Não viver um pouco de algumas aparências de alguns frigoríficos ou de alguns pecuaristas, que isso não é a realidade do Brasil. Enquanto lá fora nós vendemos uma realidade de 2% da nossa cadeia produtiva, os outros 98% vivem de uma maneira bem diferente, produzindo carne de uma maneira bem diferente, e isso, de um certo modo, a longo prazo pode ser um problema. Então, ministro, cuide muito bem das ações precipitadas como o RISPOA não agradaram ninguém, eu tenho certeza disso. A multa que foi aumentado o valor também não mudou nada o dia a dia das empresas. A centralização vai ser muito pior caso seja aceita e decretada como a nova maneira de trabalho. E o pior, não se precipite em retirar a vacinação da febre aftosa do Brasil. O senhor pode estar, nós podemos estar cavando uma sepultura, e uma sepultura bem funda, para todo esse potencial que nós temos produtivo de carne bovina brasileira. Certo? Então, carne bovina, parte 2, hoje trabalhou, foi focado em algumas precipitações que nada vem agregando, e sim só podem criar mais problemas para nós futuramente. E no próximo vídeo, eu quero, antes de nós começarmos a falar mais tecnicamente, eu quero parabenizar o trabalho e a operação da Polícia Federal na denominada carne fraca. Isso foi fantástico. Isso foi muito positivo. Eu só vi pessoas criticarem, de início, mas não vi pessoas parabenizar a Polícia Federal por ter descoberto todo esse escândalo, todo esse trabalho obscuro por trás da produção da carne bovina brasileira. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.